É interessante que todas as cidades que estão ali na região, que, como eu falei com vocês, são as cidades mais antigas do planeta Terra, elas começaram geralmente pela construção de uma torre. Há várias torres, como a torre de Argur, a torre de Ur, que está muito bem preservada. Aquela torre que a Gênesis capítulo 11 chama de Torre de Babel, provavelmente era uma torre-templo que ficava na cidade de Babel, ou Babel, que depois vai virar a cidade de Babilônia. E o curioso é que os tijolos que a gente encontra ali são tijolos queimados em fornos, e a argamassa que cola esses tijolos é justamente o betume, ou asfalto, exatamente como a Bíblia diz. Mas a história continua dizendo que, à medida que eles começaram a construir a torre, verso 5, então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a linguagem que eles falam, para que não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a torre. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todos da terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É interessante que há um trocadilho no hebraico aqui. Quando a palavra hebraica, quando a Bíblia em hebraico diz que eles fizeram tijolos, usa a palavra lebená. Lebená. Quando fala que Deus confundiu, é nabelá. Perceberam? Nebelá, nabelá. Quase um mesmo som. É uma forma bem humorada, sarcástica até eu diria, ou irônica, de fazer um trocadilho entre a palavra tijolo em hebraico e a palavra confundiu. O Senhor confundiu. Ou seja, a Bíblia mostra a ironia de Deus em destruir os planos humanos que vão contra a sua providência. Mas não foi só isso, não. O próprio nome da cidade também traz um trocadilho, porque em acadiano, o nome Babel seria Bab-Ilu, de onde vem o nome Babilônia. Bab-Ilu significa portal dos deuses. Bab-Ilu significa portal dos deuses. Porém, Deus chamou a cidade de Bavel, que em hebraico significa confundir, desorganizar, criar uma algazarra. É curioso que hoje, nós vivendo tantos milênios depois de Babel, nós ainda continuamos experimentando a confusão de idiomas. Eu não estou falando apenas no fato de que alguém pode se expressar em alemão e o outro em latim, o outro em grego, o outro em português, o outro em hebraico, e ninguém se entender, porque hoje com o aplicativo de celular você não precisa saber japonês. Basta no aplicativo você falar a frase em português, o aplicativo já traduz automaticamente para o japonês. Se você está com um texto no outro idioma, você coloca no Google Tradutor, ele está cada vez mais sofisticado, a inteligência artificial está fazendo traduções cada vez mais precisas. Mas o que eu quero dizer é que hoje nós continuamos não nos entendendo, mesmo falando o mesmo idioma. Conta-se uma história, e eu gostaria de trazer essa parábola para vocês, que na Índia antiga havia um costume das caravanas passarem de castelo em castelo, trazendo sempre na caravana um homem sábio. Pela cultura da época, o castelo também tinha um homem sábio, que na maioria das vezes era o próprio rei. E quando a caravana passava na porta daquele castelo, havia o costume de colocar o sábio da caravana para debater com o sábio do castelo. Se o sábio do castelo ganhasse o debate, a caravana tinha que pagar um pedágio e ir embora na mesma hora. Se o sábio da caravana ganhasse o debate, era o castelo que tinha que pagar um dinheiro para eles, além de dar-lhes comida e pousada por vários dias. Havia um rei que era muito sábio e nunca perdera um debate sequer. Mas certo dia, ele foi informado que uma caravana estava chegando ali perto, e entre o sábio da caravana era um homem versado em cultura cristã, coisa que o rei não dominava. Então ele pensou, puxa vida, estou perdido, porque esse homem que é sábio, ele vai fazer comigo um debate sobre cultura cristã que eu não conheço, corro o risco de perder o debate, passar vergonha no meu castelo, ainda ter que pagar um pedágio para eles, deixá-los dormir aqui.
Mas, por outro lado, eu também não posso ganhar esse debate. Porque se eu ganhar o debate, eles vão pagar o pedágio e vão embora, e eu perderei uma chance áurea de ter um professor sábio passando a noite comigo, ensinando-me coisas que eu ainda não sei. Eu não posso ganhar esse debate. Então o dilema foi criado. Eu não posso ganhar o debate, mas não posso perder o debate. Mas aquele rei, como eu falei com vocês, ele era muito sábio e inteligente. Qual foi a ideia que ele teve? Já sei. Eu vou colocar o meu irmão para debater com o sábio da caravana. O meu irmão é tolo. O meu irmão não domina nada. O meu irmão vai perder o debate e, obviamente, ele vai ficar conosco. Não sou eu que terei a má fama de ter perdido o debate e vou poder aprender com ele coisas novas. Mas se meu irmão abrir a boca, ele saberá que meu irmão é um tolo. Então eu vou exigir que o debate seja feito por mímicas. Assim meu irmão não abre a boca, mas vai perder de qualquer jeito. O irmão do rei, que além de ser tolo, também era caolho, ele não tinha um dos olhos, ele também gaguejava muito quando estava nervoso. Mas ele sentou de maneira bem simplória diante do sábio que estava na caravana. Aí o sábio, conhecendo que a regra do jogo era fazer o debate por mímica, fez assim. Ao que o tolo respondeu, vou colocar aqui para vocês poderem ver. Então, aqui, ó. Ao que o tolo respondeu. Aí o sábio falou, bom, fez isso? Vou ver aqui para vocês verem. Ok. Ao que o tolo respondeu, o sábio agradeceu, levantou, tirou um sactel de moedas e deu para o rei, dizendo assim, olha, nunca alguém me venceu tão rapidamente num debate. Seu irmão precisou de menos de 1 minuto para desarmar meu argumento. Estamos indo embora. O rei, mas como? Como aconteceu isso? Como foi o debate? O sábio falou, bom, eu pensei em debater com ele sobre a essência de Deus. Então, por mímica, eu perguntei para ele sem dizer uma palavra, só há um Deus? Ao que ele respondeu, sim, mas vocês dois falam de Deus Pai e Deus Filho. Eu falei, não, na verdade são Pai, Filho e Espírito Santo. Ele fala, não importa, é apenas um Deus, apenas um ser coeso. Eu não tive mais argumento. Quando aquele homem saiu, o tolo irmão do rei estava bravo. E o rei perguntou, por que você está bravo? Você ganhou o debate de um dos homens mais sábios de toda a Índia. Ele falou, ele me ofendeu. Ofendeu como? Ele já chegou aqui falando assim, você só tem um olho. Eu, de maneira respeitosa, falei, que legal, o senhor tem 2. Ele falou assim, os meus 2 com o seu formam 3. Aí eu perdi a paciência, falei, vou te dar um murro. Ele levantou e foi embora. Essa parábola demonstra o que eu justamente acabei de falar para vocês. Muitas vezes, na vida, nós perdemos uma amizade, uma relação, uma sociedade, uma parceria, porque estamos falando a mesma coisa, só que eu estou querendo dizer algo, o outro está entendendo outra coisa. Ou seja, nós vivemos de novo a saga de Babel. E qual é o modo de reverter tudo isso? Bom, o modo de reverter Babel é com Pentecostes, é com Atos capítulo 2. A resposta para Gênesis capítulo 11 está em Atos capítulo 2. Note, em Gênesis capítulo 11, o homem estava construindo uma torre para chegar ao céu. Deus desceu e confundiu o plano dos homens. Em Atos capítulo 11, os homens e mulheres que estavam ali no cenáculo se ajoelham, se prostram e humildemente se inclinam diante de Deus. O Espírito desce novamente e acontece uma intervenção divina à semelhança de Babel ao revés. Deus agora coloca o Espírito Santo sobre os apóstolos, não para confundir os idiomas, mas para que cada um, esse ponto que eu queria chamar a atenção, ouviu em sua própria língua. Porque esse é o depoimento, o testemunho daqueles que estavam ali de várias partes do mundo. É curioso que a gente fala sempre do Espírito Santo caindo sobre os apóstolos, mas nos esquecemos que através dos apóstolos, os outros também foram beneficiados, porque é justamente isso que diz. Aqui fala o seguinte, olha, tanto os judeus como o árabe, como os ouvimos, capítulo 2 de Atos, versículo 11, ele diz assim, tanto os judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Ou seja,
O árabe continuou falando árabe, o cretense continuou falando grego, o que veio da Babilônia continuou falando caldeu, mas cada um ouvia na sua própria língua. E esta é a nossa missão. Recebendo o batismo com o Espírito Santo, levar a mensagem de Deus de tal maneira que cada um possa ouvir na sua própria língua. Talvez há muitas pessoas que não aceitarão um convite para ir a uma igreja ouvir um arqueólogo falar de arqueologia, mas ele certamente atenderá ao convite de um amigo que fala: vamos andar de moto? E assim vocês estarão pregando a volta do Senhor, anunciando a todo mundo a nossa grande esperança de estar juntos com o nosso Deus no grande dia da volta de Jesus. É o meu desejo para o AMM. Que Deus abençoe vocês.